Olá, saudações aos alunos do canal dos concurseiros. Aqui é o professor Reinaldo Siqueira e trataremos a partir de agora do Código de Ética dos Servidores Públicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha só, Código de Ética dos Servidores Públicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Antes de iniciarmos nossas aulas, vamos fazer aqui um combinado. Tá? Você vai acessar lá o site da Fundação Getúlio Vargas, lá no link de inscrição. Lá tem um ícone em que você vai baixar o Código de Ética do IBGE. Primeiro ponto, não avance em nossas aulas sem baixar esse conteúdo. Preferencialmente, imprime esse material. E aí vai dando continuidade às nossas aulas, sempre fazendo remissão aos mesmos. É você que vai fazer as suas anotações. Você vai pegar esse Código de Ética do IBGE e vai sublinhá-lo. Vai fazer anotações, vai fazer os seus resumos, vai fazer os seus fluxogramas. Ao final, você terá todos os subsídios com o nosso apoio de acertar todas as questões de Código de Ética dos servidores públicos do IBGE. Vamos adiante, vamos a este documento legal. Ora, primeiro passo, nós vamos ter um cuidado, porque trata-se de uma norma legal. E a nossa clientela, você que está aí do outro lado, grande parte não são formados no curso de Direito, não são acadêmicos de Direito. Então a minha linguagem vai ser acessível a todos aqueles que estão se preparando para esse concurso. Lógico, a linguagem jurídica tem a sua especificidade. E aí você vai ter que, você que não é da área jurídica, vai ter que ter um esforço um pouco maior para compreender. No início, você pode sentir uma pequena dificuldade, mas com o decorrer de nossas aulas, esse conteúdo vai ficar mais agradável. Eu vou trazer para vocês toda a minha experiência de concurso público, porque eu já fui aprovado em primeiro lugar, tanto em concurso municipal, estadual e federal. Com as minhas dicas, Código de Ética do IBGE vai virar brincadeira de criança. Vamos a ele. Olha ele aqui, ó. Código de Ética do profissional, do servidor público do IBGE. Ora, primeira indagação que vocês deverão fazer. O que é um código? O que se trata? O que vocês vão se deparar nesse conteúdo aí? O que é o Código de Ética do servidor público do IBGE? Notem, Código de Ética. Vamos diferenciar, vamos primeiro separar esse termo que aparentemente é longo e complexo. Então, primeiro ponto, você tem que saber o que é um código. Para quem não é da área do direito, pode ter a primeira dificuldade, mas aí a gente facilita. Veja só o que vem a ser um código. Código, tá aqui, ó, documento legal, deixa bem claro, cuidado da pegadinha. Documento legal, não necessariamente uma lei. O Código de Ética do IBGE é um documento legal administrativo. A Comissão de Ética do IBGE se reuniu e aí elaborou este documento legal. Este documento legal que visa estabelecer fundamentalmente os princípios de natureza. Agora, começa a ter alguns termos que vão exigir um pouco mais da sua atenção. Olha lá, de natureza deontológica. Ora, Reinaldo, que diabo é deontológica? Você que não assistiu às aulas do canal dos concurseiros, provavelmente vai tentar decorar, imaginar o que é um conceito de um código, e aí já é uma novidade, porque o seu concorrente vai direto para a lei seca, ele começa a ler sem saber o que está lendo. E aí, veja só, trata de princípios de natureza deontológica. Essa palavra estranha vai ficar fácil. Olha aqui, ó, a deontologia é o tratado do dever, ou conjunto de deveres, princípios e normas adotadas por um determinado grupo profissional. Então, essa deontologia é um ramo do conhecimento humano que trata essencialmente dos princípios, dos deveres, da atitude a ser esperada de um servidor público. Nesse caso, o servidor público do IBGE. Então vocês já sabem o conceito de um código. Ele visa
a deontologia, esse conjunto de deveres, esse conjunto de obrigações, essa análise de princípios que o servidor público deverá seguir. Ora, deveres, vedações. Ora, o servidor público, por ser uma categoria de profissional peculiar, ele fez concurso público, ele tem um estatuto que regra específico. A maioria dos servidores públicos são estatutários, que segue uma dinâmica peculiar e por ocupar cargos públicos, eles também têm vedações. E o nosso Código de Ética também trata de tais vedações. Aqui estão sujeitos os agentes públicos lotados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então a gente já sabe o que é o Código de Ética. É esse documento legal que vai tratar justamente da ética, do comportamento a ser esperado e vedado do servidor público do IBGE. Eu começo com uma provocação. Eu já sei o que é um código, eu já sei que o código é um documento legal. Ora, agora chama a atenção de vocês. Atenção, concurseiros. Nesse exato momento, você saberia me conceituar o que é ética? E se alguém lhe perguntar a distinção entre ética e moral, você saberia definir, você deveria, nesse momento, já saber a distinção entre ética e moral. Sem essa distinção, você não avança. E aí o diferencial, gente, o aluno do canal dos concurseiros não apenas decora conceitos, ele aprende a sua essência, ele aprende a interpretar e levar para a sua prova. E aí esta prova em seu concurso vai ficar extremamente fácil. Veja só, volta para cá. Aqui eu fiz uma tabela que vai diferenciar ética de moral. Olha, gente, atenção. Deixemos aqui registrado que nós vamos tratar de ética apenas no que se refere à previsão do código para o servidor do IBGE. Deixa bem claro aqui, nós não trataremos de ética numa abordagem de uma história da filosofia. Nós não trataremos de ética numa abordagem filosófica, em que pese que em algum momento você deverá saber alguns conceitos referentes, associados ao termo ética. Porque falar sobre ética não é coisa simples. Hoje em dia nós temos, na verdade, algumas ramificações dessa ética. Ora, a sua ética enquanto profissional, a sua ética enquanto cidadão, a sua ética enquanto empregado, enquanto funcionário de uma empresa privada, a sua ética em relação à política, a sua ética em relação à sua família. Ora, aqui nós não vamos polemizar. Eu vou especificar apenas a ética do servidor público do IBGE. Nós vamos passar de lado das abordagens filosóficas, porque o que vem a ser ética e moral remonta à antiguidade clássica. Nós tínhamos lá na antiguidade, na filosofia antiga, nós tínhamos Sócrates, nós tínhamos Platão, nós tínhamos Aristóteles falando sobre ética, falavam sobre o que é um comportamento bom, o que é um comportamento mau, o que é um homem honesto, o que é um homem desonesto, o que é virtude, o que é um homem virtuoso. A gente não vai ter tempo aqui de seguir essas abordagens. E mais, se nós seguirmos essa linha histórica, a gente vai cair na Idade Média, e aí teríamos que falar em Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, entre outros desse período. Na filosofia moderna, a gente teria que estudar Immanuel Kant, entre outros. E mais atualmente, nós deveríamos estudar Nietzsche, Karl Marx. E na atualidade poderíamos falar ainda de Zygmunt Bauman, poderíamos falar de Amartya Sen. Todos esses, eles tratam do termo ética conforme a linha de conhecimento que eles vão seguir. Então deixa registrado, aqui eu fiz uma menção apenas essa história da filosofia de forma bem superficial. Porém, nós iremos tratar de ética apenas no que se refere ao Código de Ética do servidor do IBGE. Bom, aqui simplesmente eu trato de uma distinção ética e moral muito sucinta, que serve para o nível do concurso, que você com certeza vai ser aprovado. Olha lá, a ética lida com o que é certo e errado.
Quando você trata de moral, você nota que tá lá, ó, eu coloquei dessa forma. Lida com o que é certo e o que é errado. Então aí nós não temos distinção. Na verdade, gente, há muita confusão na doutrina entre diferença entre ética e moral. Alguns chegam até dizer que é a mesma coisa. O filósofo Luiz Felipe Pondé diz que ética e moral é a mesma coisa. Ora, não vamos entrar nessa polêmica, como eu falei. Eu quero que daqui a pouco você chegue ao que é ética para o servidor público e possa avançar no nosso código, esse documento legal que cairá em sua prova. Ora, vamos lá. Ética é o modo social de agir. Implica no consenso e na adesão da sociedade. Olha lá, modo social de agir. Um comportamento ético é você bem agindo perante a sociedade. A moral é o modo pessoal de agir, é a sua norma de conduta interna. A sua moral é a sua norma de conduta. A sua ética é como você vai espelhar para a sociedade esta moral, esta norma de conduta. Como deve ser o seu comportamento na sociedade. Isso é um comportamento ético. Ora, a ética tem normas e regras sociais. A moral tem normas e regras pessoais. Enquanto a ética é coletivo, se constrói a partir do consenso de várias morais, a moral ela é individual, é o que fundamenta a ética. Então, gente, olha, deixa bem claro, e agora acaba com a polêmica. A ética é o comportamento esperado de você em sociedade. Esta moral é a sua norma de conduta. Ora, existe aí, eu costumo dizer, é muito simples você visualizar a diferença entre ética e moral. A moral é o seu comportamento quando ninguém estiver vendo. Já a ética deverá ser o seu comportamento quando todos estiverem lhe vendo. Na verdade, a ética é a reflexão que você vai fazer em relação à sua norma de conduta interna, ao seu comportamento moral, que se espelha nesse caráter, essa subjetividade que você possui. Então, esse comportamento perante a sociedade é o comportamento ético. E para o IBGE, você, servidor público, deve espelhar todas as suas condutas, todo o desempenho da atribuição do seu cargo seguindo princípios éticos. Então, já diferenciamos ética de moral, adiantemos. Olha, vejam só, Código de Ética do Profissional, do Servidor Público do IBGE. Veja bem, esse Código de Ética do IBGE, ele é um documento legal bem sucinto. Na verdade, eu falei no início, vocês já baixaram esse código, preferencialmente vão imprimi-lo e você só vai fazer uma boa prova desta disciplina se tiver uma leitura reiterada. Não basta apenas assistir as nossas aulas. Você vai assistir nossas aulas e vai ler, reler este código, porque após essa leitura reiterada, você vai adquirir um senso crítico no que vem a ser ética. E as questões da prova, elas são muito práticas. Ela justamente quer averiguar se você sabe o que é um comportamento ético no âmbito do IBGE. Ora, esse Código de Ética do IBGE, ele é dividido apenas em 2 capítulos. Olha cá a estrutura, vejam só a estrutura. Veja bem, começa visualizando em sua mente a estrutura do Código de Ética. Capítulo 1, capítulo 2. Veja aqui, capítulo 1 tem 3 seções. Seção 1, das regras deontológicas. Ora, eu falei que a deontologia estuda os princípios, estuda os deveres. Então, esta primeira seção, ela é muito importante para a compreensão do que vem a ser comportamento ético. É a partir da leitura da seção 1 que você vai visualizar você lá na frente sendo aprovado nesse concurso, nomeado, tomando posse, entrando em exercício e desempenhando as atribuições do seu cargo. E é através dessas regras deontológicas que vocês irão pautar justamente o desempenho das atribuições do seu cargo. Ora, na seção 2 nós temos dos principais deveres do servidor público do IBGE. Já na seção 3, das vedações ao servidor público do IBGE. Olha só,
Cuidado, gente, ó, chama a atenção de vocês. Vai cair na sua prova a distinção. Ele vai tentar lhe confundir entre deveres e vedações do servidor público do IBGE. Normalmente a FGV, ela tenta lhe confundir. Ela faz uma pergunta, isso é dever, e lá na alternativa tem uma vedação e vice-versa. Então essa leitura reiterada, volta para cá, do código é imprescindível. Você deverá saber a distinção entre deveres e vedações. A Fundação Getúlio Vargas vai tentar lhe confundir. E no capítulo 2, nós temos da Comissão de Ética do IBGE. Digo para vocês, gente, ó, encerrando nossa primeira aula, guarde essa dica, vai cair uma questão sobre comissão de ética do IBGE. Tranquilo? Legal? Beleza? Bem, gente, concluímos assim a nossa primeira aula. Faz o que eu disse, imprime o material, dá uma revisada nele, leitura reiterada. Um grande abraço, até breve.